Fala pessoal, beleza? Bom, nessa segunda aula a gente vai ver algumas ferramentas que vão ser muito importantes e que com certeza vocês vão utilizar bastante para poder fazer alguns ajustes na imagem, fazer algumas correções, tirar partes que talvez vocês não queiram, né, que estejam na imagem. Então, pensando ainda que é uma parte teórica, né, eu vou mostrar essas ferramentas para vocês e o que cada uma delas fazem e como utilizá-las, né? Vão ser, com certeza, ferramentas que vocês vão utilizar bastante. Como exercícios assim, né, para vocês praticarem, eu gostaria que vocês pegassem imagens de vocês e tentassem trabalhar ao máximo essas ferramentas, né, para melhorar partes, talvez, da imagem que vocês não achem que esteja boa, e tentar melhorar um pouco a qualidade de certas partes da imagem, né? Seria um complemento bem grande para que a gente, depois de alguns ajustes que a gente vai ver mais para frente, utilizar essas ferramentas para realçar um pouco mais algumas partes ou deixar um pouco, né, em menos destaque algumas partes. Então, essas ferramentas a gente vai continuar utilizando aqui na barra, né, do lado esquerdo. A gente vai ver essa primeira que a gente tem algumas opções aqui, do Spot Healing Brush. Essa parte do brush a gente vai ver depois, que ela não... Eu preciso de algumas coisas ainda aqui para poder passar ela melhor. A gente vai ver o Clone. Essa parte do Eraser, a gente vai ver, né, um pouco melhor até mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com layers e como, né, tirar partes de alguma coisa que não é para aparecer, né, no caso. Mas dá para explicar pelo menos como ela funciona. Depois a gente vai ver essa parte do Blur, do Sharpen e do Smudge. E por último, o Dodge, Burn e o Sponge. Então, essas ferramentas vão ser ferramentas que vocês vão utilizar bastante. Não digo todas, né? Mas, porque às vezes algumas delas aqui, às vezes a gente até acaba esquecendo que tem. E seria muito mais simples utilizar elas para melhorar um pouco o aspecto da imagem, né? Então, eu abri uma imagem aqui para poder mostrar para vocês o que a gente pode fazer. E eu acho legal, assim, depois que vocês tiverem assistido a aula, tudo, e for praticar isso daí, pegar imagens de vocês, até pode ser imagens para quem já fez alguma pós na imagem, alguma coisa assim, trabalhar um pouco dessas ferramentas que eu vou passar agora, para ver se consegue melhorar um pouco mais a qualidade da pós na imagem. A primeira que a gente vai ver aqui, então, que está nessa parte do Spot Healing Brush Tool, ela basicamente vai servir para a gente tirar coisas da cena. Né? Uma ferramenta que ela vai ler, por exemplo, o que tiver na proximidade dela e vai meio que tentar ajustar aonde a gente clicar, né, no caso, para tirar uma parte. Lembrando sempre que as ferramentas que a gente utilizar, por muitas vezes a gente não consegue só com uma ferramenta fazer esse acabamento perfeito. Então a gente tem que trabalhar várias ferramentas juntas, né, para conseguir o resultado, caso vocês não consigam com uma delas só. Então, basicamente, o que o Spot Healing faz? Vamos supor esse spot que ele foi tirado, né? O cliente, por exemplo, ou no caso, se for uma imagem de vocês, eu não quero esse spot aqui, eu quero que fique sem. Então, eu não renderizaria a imagem de novo só com esse spot, né? Eu posso, com algumas ferramentas que a gente tem aqui, tirar esse spot daqui. Então, essa primeira das que a gente tem aqui, o Spot Healing Brush Tool, o que vai acontecer?
quando vocês clicarem, vocês vão ver que vai aparecer um círculo, e isso daqui é o tamanho do brush, né, do nosso pincel. Então eu posso aumentar e diminuir esse tamanho para compreender, por exemplo, a área que eu tenho aqui. Né? Eu vou fazer de algumas maneiras para a gente ver como que ficaria, qual seria a melhor maneira. Então eu vou aproximar um pouquinho. Como que eu vou aumentar e diminuir esse brush? A gente tem duas opções. Se eu clicar com o botão direito, ele vai abrir essa caixa, onde eu tenho o tamanho, o hardness, né, que seria a suavidade ou não dele, e o espaçamento. Basicamente, a gente vai mexer sempre só com o size, tá? Então eu posso aumentar o meu size por aqui, ou diminuir por aqui. A gente tem então as duas opções. Uma outra maneira da gente fazer isso, que é a que eu costumo utilizar, é deixar o Alt apertado no teclado, e aí com o botão direito eu mexo, tá? Para a direita ele aumenta, para a esquerda ele diminui. Então eu acho que essa é uma maneira um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente já visualiza em tempo real aqui o tamanho que a gente tem dele. Então, relembrando, Alt, isso vai servir para qualquer brush, tá? Qualquer coisa que a gente for fazer dessa parte que eu vou mostrar hoje, vai funcionar dessa maneira. Alt, botão direito apertado, vai ficar vermelho, e aí direita aumenta, esquerda diminui. Se eu não me engano, versões abaixo, eu não sei em qual versão que começou a ter essa opção, mas eu lembro que no CS2 não tinha essa opção aqui, se eu não me engano. Tinha que clicar com o botão direito e mudar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho e eu vou passar o meu brush aqui do spot em cima desse spot que eu tenho no teto. Então, eu vou clicar e eu vou passar. E aí, automaticamente, ele tira. Né? Ficou uma manchinha, né? Dá para perceber, mas ele tira esse spot dali. Uma coisa que a gente tem aqui em cima seria o tipo, né? Eu estou no Content Aware. Eu tenho Create Texture, onde eu vou criar uma textura em cima disso, que a gente não vai utilizar. E eu tenho o Proximity Match. Então vamos ver a diferença. Observa que com o Proximity Match, ele realmente não ficou aquela mancha. Ó. Ele tirou certinho. Por quê? Porque ele pega o que está na proximidade e tenta ajustar ao que a gente está colocando. Então, por isso que ficou melhor. Então, a gente pode utilizar esse Spot Healing para ir tirando, né, coisas que a gente não quer na cena. Nem sempre ele vai ficar perfeito, tá? Mas a gente vai passando, né? E vai tirando o que a gente não quer. Lugares que ficar com mancha assim, a gente mistura depois com outras ferramentas para poder melhorar isso daí. Até porque nem sempre ele vai funcionar tão perfeito assim, né? Tipo, por exemplo, se eu quiser tirar um pouco desse quadro aqui, né? Eu até consigo, mais ou menos, né, ir tirando, mas é trabalhoso, né? É uma questão de vocês irem tentando aqui por pedacinho, né? Porque às vezes ele pega o que está pro lado de cá e joga para lá. Ó. Então não dá para entender assim 100% do que ele vai ler. Né? Mas aí geralmente quando são áreas assim que já tem muita coisa por perto, às vezes o Content Aware vai ajudar um pouco mais, né? Mas em áreas mais complexas, vamos dizer, desse tipo, eu já não utilizaria ele, né? Eu utilizaria outra ferramenta aqui para não ficar tão difícil, né? Vou deixar do jeito que está, porque acho que ele não volta mais agora. Eu tenho sempre a opção, tá? Como, por exemplo, eu fiz um monte de mudanças, não gostei de nada e não consigo voltar, deu algum problema que eu não consigo mexer. Então, eu tenho a opção aqui do File e a gente tem aqui o Revert, que ele vai reverter a imagem para quando a gente começou a trabalhar, né? Quando a gente abriu a imagem. Então, se eu clicar aqui,
ele volta a imagem no estado original de quando a gente acabou abrindo. Então, o Spot Healing, ele vai ajudar vocês em áreas menores assim, ou áreas que não tenham tanto detalhe por perto, ele ajuda bastante. É tudo uma questão de ir mexendo, né, e vendo como vai ficando. O Healing Brush, se eu estou com o Healing Brush ligado e eu clico, ele vai dar essa mensagem aqui pedindo que eu tenho que digitar o Alt, né, para a gente poder pegar uma área e essa área servir como referência para isso. Então, por exemplo, vou tentar esse mesmo spot aqui. Digito Alt, clico numa área que eu quero. Automaticamente, a gente tem um preview aqui de como ficaria. Alt e clico. Então, não é uma coisa assim que a gente vai conseguir uma proximidade, né, para ficar perfeito, né? A gente tem que ir olhando. Então, já fica um pouquinho mais complicado, né, para a gente conseguir ajustar. E se eu for clicando, ele vai criando. Observa que ele está com o cursor ali embaixo, lendo, né? Observa que eu tenho o redondo ali, o círculo, né, que é onde eu estou pintando, e logo abaixo tem uma cruzinha, que é o cursor que está me indicando a área que ele está lendo. Então eu estou fazendo uma cópia do que está ali embaixo, perfeita, né, aqui para cima. Então, no caso, é isso daí que ele faz. Então, a gente tem, às vezes, possibilidades de pegar, por exemplo, esse spot aqui, e colocar ele em outro lugar. Ele automaticamente está pegando o spot, colocando, né? E o fundo ele está meio que mesclando de uma maneira correta, né? Então, em qualquer lugar que eu colocar ele aqui, ele vai ter só o desenho do spot. Ó. Quando eu sair desse branco do teto aqui e coloquei aqui, por exemplo, já deu uma mudança. Mas então é questão de ir fazendo testes, né? Para fazer as cópias desses objetos de uma maneira que ele mescla bem o fundo, né? Ele mantém o fundo e pega o que for cor diferente daquilo e vai adicionando. Vou reverter de novo. E vai adicionando nesse fundo que a gente tem. Depois, a gente tem esse Patch Tool, que provavelmente a gente não vai utilizar, nem ele, nem esse Red Eye. Mas o Patch Tool a gente faz, por exemplo, um desenho aqui, né, uma seleção. E aí a gente vai movimentando essa seleção, a gente vai visualizando o que vai, né, ser colocado aqui. E ele dá meio que uma ajustada na iluminação disso de acordo com o que colocou, né? Por exemplo, dá um Ctrl D. Então, observa que aqui ele está mais claro do que aqui na área onde eu cliquei. Então, ele dá esse ajuste. Talvez alguma vegetação, alguma coisa assim, né? Se tiver um jardim, por exemplo. Seria uma dica, talvez, de onde vocês poderiam utilizar ele. Tem um jardim lá com várias plantas, então a gente pode pegar e fazer cópias, né, dessas plantas em outros locais e ele vai meio que já ajustar a iluminação de acordo com o local onde vocês colocarem isso daí. Mas já vai ser uma ferramenta que vai ser menos utilizada por vocês. Eu acredito que esse Spot Healing aqui, ou aquele outro, né, o Healing Brush, vão ser mais utilizados no caso. Então, dessa parte aqui, do J, né, do Healing, seria para fazer esse tipo de ajuste. Vocês tirarem objetos que não estão na cena,
que vocês não querem, né, na cena, com a primeira opção ali, o Spot Healing. E a opção de baixo, o Healing, seria para vocês adicionarem objetos da cena, sendo que ele mescla já de uma maneira que fica mais, né, iluminação, tal, esse tipo de coisa, de uma maneira que fica mais condizente, né, com o que vocês querem colocar. Depois desse, a gente vai pro carimbo aqui, Clone Stamp, que é o S. Esse aqui é um que é muito utilizado, né, ele é muito utilizado para fazer mais ou menos o que o Spot Healing faz. A gente vai pegar áreas do nosso desenho, da nossa imagem, e vai fazer cópia dela, né, do mesmo jeito. Só que aí ele copia tudo mesmo, ele copia todas as partes e não faz nenhum ajuste, né? Ele faz a cópia exata do que a gente tem. Então, no caso do spot aqui, né, de novo. Esse aqui é o mesmo esquema, tá? A gente vai clicar, deixar o Alt apertado e vai clicar no que a gente quer copiar. No caso, seria o spot, né? Então, clico aqui. Conforme eu movimento para o lado, olha só, então eu vejo só essa seleção que eu fiz e aí eu vou colocar aonde eu quiser, clicando. Observa que ele está pegando agora o teto. Por quê? Porque ele pega a relação de onde eu cliquei para onde eu vim. Né? Então, tipo, eu cliquei aqui e eu estou aqui. Então, conforme eu vou passando, ele está lendo, olha lá, ó, olha o cursor, né? Ele está lendo aquela área e copiando para esse lado. Então, quando eu chegar perto do spot, ó, ele copia aquele spot. Se eu for vindo para cá, observa que ele começa a pegar o lustro. E vai copiando toda essa parte para cá. Ó. E aí eu vou tirando. Né? Se tivesse que mover o lustre um pouquinho para a direita, por exemplo, seria uma opção para utilizar ele. A gente pode utilizar ele também para tirar, né, coisas. Então, tipo, eu quero tirar esse spot, o que eu vou fazer? Eu clico em uma área próxima aqui, onde eu tenha o meu teto, e eu vou clicando, né, e assim eu apago essa parte. Aí eu vou fazendo os ajustes aqui para não ficar aquelas manchas, né? Sempre clico Alt, clico onde eu quero, clico no lugar. E assim por diante. Então, essa é uma ferramenta que a gente vai usar bastante. Agora, por exemplo, se eu quisesse pegar esse spot aqui, ou de cima, deixa eu voltar ele. Se eu quisesse pegar esse spot de cima e copiar vários aqui, por exemplo. Da maneira que eu tinha feito, ó, se eu clicar no spot, né, com o Alt, e for clicando aqui, se eu vier aqui para baixo, por exemplo, ó, o que está acontecendo? Ele está pegando com relação àquela minha cruzinha. Então, eu não estou pegando mais o spot, né? Só se eu vier num local aqui onde realmente ele esteja pegando, né, a cruzinha aqui no spot. Para isso, a gente tem uma opção dele manter sempre o local de onde eu fiz o primeiro clique. Então, nessa parte aqui de cima, ó, a gente tem aqui Align Sample. Então, ele vai estar sempre alinhado com o local onde eu cliquei. Né? Então, os dois vão movimentar juntos. Se eu desligar esse Align Sample, o que vai acontecer? Então, eu vou clicar aqui no Spot de novo. Agora, qualquer lugar que eu for, ele vai fazer uma cópia de acordo com o Spot. Né? Se eu clicar, ele está copiando exatamente ali no ponto, observa a cruzinha lá, no ponto onde eu cliquei primeiro. Ele não vai trazendo a referência junto, né? Ele mantém fixo naquele local. Conforme eu mexo, ele vai indo para o lado, né? Mas se eu solto, ele não vai vir para o lado de cá, né? Ele continua mantendo ali. Então, nesse caso, seria uma maneira de vocês fixarem realmente o ponto e virem copiando sempre tudo, né? Sem ter nenhuma diferença. No caso, por exemplo, dessa parede, né?
eu posso, por exemplo, clicar o Alt aqui, clicar nessa parte. O legal é que eu já tenho, né, um preview de como vai ficar. E aí eu posso vir, né, trabalhando para tirar esse quadro daqui, por exemplo. Né? Vou desligar agora, vou ligar o Alignment Sample. Né? Então, essa é uma ferramenta que é muito utilizada para fazer esse tipo de ajuste, né, para tirar coisas. Né? Claro que a gente tem que fazer com um certo cuidado para ele não causar repetição. Né? Senão a gente começa a observar, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, a gente começa a observar uma certa repetição. Então tem que tomar um certo cuidado, né, e pegando outras áreas e colocando para ele não ficar marcado nessa repetição. E aí ir trabalhando em cima do que a gente tem. Né? Então, a gente consegue fazer alguns ajustes aqui para tirar certas coisas ou copiar, né, alguma coisa para um lado, para o outro. A ideia aqui não é fazer isso perfeito agora, tá? É mais para mostrar para vocês o que essa ferramenta faz. Eu vou tirar aqui aleatório. Depois aí, no caso, tem que fazer o ajuste correto, pegar o lado certo, né? Para não ficar aquela coisa tudo deformada depois, né? Por exemplo, se fizesse à toa, observa que a gente tem erros aqui, né? Tá, a iluminação não está correta. E assim por diante. Mas essa é uma ferramenta para a gente clonar partes da nossa imagem, né, e colocar em outro lugar. Então, às vezes, ela é legal assim, às vezes renderiza alguma coisa lá e vocês percebem depois que ficou uma certa repetição, né, em asfalto, esse tipo de coisa. Então, utilizando esse clone, a gente consegue pegar outras áreas, por exemplo, do asfalto e meio que tirando essa repetição que fica na imagem. Então, é uma ferramenta das que mais vai ser utilizada para fazer correções desse tipo, de tirar ou colocar alguma coisa quando vocês precisarem. No caso, então, dessa daqui a gente vai utilizar só essa mesmo. Depois a gente tem nessa parte do Erase. No caso aqui eu vou só mostrar o que ele faz, mas na prática mesmo a gente vai poder visualizar um pouquinho melhor do que ele faz. Mas ele serve para apagar, né, alguma parte. Porém, o que acontece? Se eu for apagar o spot, observa que ele apaga tudo mesmo, né? Ele fica branco. Então eu perco a informação da imagem. A gente vai realmente utilizar isso quando a gente, por exemplo, se eu fosse colocar uma pessoa aqui, né? Vamos supor. A hora que eu trouxer a pessoa, às vezes tem algumas partes assim que não está muito certinho, né? Vamos dizer. Às vezes um pouco de branco para fora, alguma coisa assim, dependendo do recorte que vocês fizeram. Então a gente pode utilizar o Erase, que a gente vai ter um outro layer. Né? Então o que a gente trabalhar na pessoa, por exemplo, não vai influenciar no que acontecer nesse nosso layer do background. Então aí a gente pode apagar da pessoa as informações que a gente não quiser. Então seria isso que o Erase faz. Eu não costumo utilizar tanto ele, né? Eu vou mais para frente, quando a gente for ver a parte de máscaras em layer, aí a gente vai ver que a gente tem outras opções, mas é uma opção válida, né? No caso. Assim como eu poderia utilizar uma ferramenta de seleção, por exemplo, o laço, né? O polígono, vir aqui, selecionar o que eu quero e apertar o delete. E aí, no caso, ele dá as opções, né, do que a gente quer que fique de fundo. Então, dando OK aqui, como eu estava com o Content Aware, observa que eu apaguei e ele manteve, né, aquela parte. Se eu pegar, por exemplo, o outro aqui, seleciono, dou Delete. Ele está dando essa opção agora porque eu não tenho nenhum outro layer para baixo desse, tá? Eu estou utilizando o Layer Background, por isso que ele está dando essa opção. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, colocar Color. Eu escolho a cor que eu quero que fique essa parte que eu apaguei. Ok, ok. Então, a partir do momento que eu apago alguma seleção,
eu vou ter opções, né, ali. A gente vai ver mais essa parte de selecionar e apagar com o delete na parte prática, tá? Mas só para vocês já verem, né, se for feita uma seleção e for apagar, o que que acontece. Bom, depois disso, a gente passa, então, a gente tem mais duas opções aqui, que seria o Background Eraser Tool, que aí quando eu uso agora, observa que ele fica esse quadriculado. Quando fica esse quadriculado, quer dizer o seguinte, que eu posso colocar uma outra imagem que ela vai entrar exatamente por trás disso daqui. Ela entra nessa... por baixo, né? Ela vai ficar visível só nessa parte. Isso a gente vai ver bem também quando a gente for trabalhar a parte de montagem para colocar background na cena, esse tipo de coisa. Agora é só mesmo para mostrar para vocês o que, que acontece, né? Ela apaga e ela cria como se fosse uma nova camada para a gente adicionar depois. Mas na parte prática a gente vê melhor o uso assim completo disso, né? E não só a ferramenta em si. E depois, por último, nesse daqui, a gente tem Magic Eraser Tool, onde eu vou clicar e automaticamente ele parece muito com a nossa varinha, né? Eu clico e ele define uma área e faz a exclusão dessa área da minha imagem. E a gente tem o mesmo esquema de tolerância. Conforme eu aumento a tolerância, por exemplo, 50, ele pega várias coisas, né? Se eu diminuir para 5, por exemplo, e clicar no mesmo lugar, ele já vai pegando áreas menores. Então, é também uma ferramenta legal para utilizar de recorte de fundo. Né? A gente tem similares a esse na parte de seleção, né, que a gente já viu. Eu até prefiro, né, utilizar aqueles. Mas, em todo caso, essa daqui é uma ferramenta também onde a gente consegue fazer o recorte de alguma parte da imagem para utilizar outra por trás, né? Alguma coisa do tipo. No caso aqui, a gente já realmente está apagando, né? Não só selecionando. A gente está apagando essas informações da imagem para utilizar, por exemplo, uma outra coisa, né? Aí por cima. Então, isso daí entraria bem também mais na parte de montagens, para a gente fazer montagens, né? Isso a gente vai ver bastante na parte prática. Depois, os últimos que a gente vai ver aqui, que é a parte do blur e do dodge, né? Onde a gente tem algumas opções a mais aqui. Então, o blur, o que, que ele vai fazer? Ele vai meio que dar aquele efeito do DOF, né? Ele vai borrar a imagem. Então, a gente tem a força dele aqui no strength. Então, por exemplo, se eu quiser borrar essa parte, então vou aumentar um pouquinho meu brush aqui e vou passando aqui. Então, observa que ele está embaçando, né, essa parte aqui. Então, é uma maneira, às vezes, de vocês criarem um efeito, né, desse tipo aqui. Dá muito bem para vocês simularem um efeito de DOF sem nem ter utilizado, né? Ele já faz. É tudo uma questão de entender como funcionaria esse DOF, né? Mas ele já faz. Às vezes coloca alguma coisa e lá no fundo da imagem tem algo assim que seria legal desfocar, vocês podem utilizar o blur, né, para desfocar essa parte. Tem só que tomar cuidado para não forçar demais e não pegar partes, né, que vocês não gostariam que tivesse em desfoque. Então, esse daí seria o blur. É uma ferramenta também legal, até às vezes quando vocês fizerem o DOF, por exemplo. Tem uma partezinha no DOF que não pegou legal. Então, dá para pegar e complementar, né, essa parte que não ficou tão legal com o blur. Depois a gente tem o Sharpen. O Sharpen ele vai destacar mais, né? Ele vai dar mais destaque. Então, por exemplo, eu vou até aumentar um pouquinho o strength aqui. Por exemplo, essa parede está com uma textura. E às vezes eu achei que ela ficou meio xoxa, né, a textura. Então, eu utilizando o Sharpen,
observa que ele vai reforçar, né, essa textura. Quando eu passar, né, é outra também que dá muito para utilizar. Às vezes algum quer reforçar um pouco uma textura, alguma coisa do tipo, só tem que tomar cuidado para não ficar exagerado, né, no caso. Tipo nessa parte aqui. Quero reforçar um pouco aqui. Mas observa que conforme eu forço demais, acaba ficando saturado demais e acaba meio que ficando não tão legal, né? Mas se utilizar com um pouco de moderação, assim, a gente consegue dar um bom reforço nas texturas. É uma ferramenta que a gente pode... Eu estou com o strength bem alto, né? A força dele, por isso que está já forçando bastante. Né? Se a gente utilizar ele com menos força e a gente for trabalhando melhor algumas partes da cena que a gente pode melhorar essa definição da textura, a gente consegue um ótimo resultado, né? Parece que a gente está criando um bump automático na textura, né? Então é bem legal também para vocês utilizarem quando quiser reforçar alguma coisa. Só tomar cuidado para não exagerar, para não ficar com o sharpening muito forte, né? Senão acaba ficando meio esquisito. E o último que a gente tem aqui, que a gente não vai utilizar, pelo menos eu nunca utilizei, esse smudge, para o nosso caso, né? Ele pega a textura, ó, ele puxa para o lado, a parte da... Pega a textura não, né? A imagem. Ele embaça e puxa para o lado. Então, não é uma coisa assim que eu vejo utilidade para a gente. Não consigo ver aonde que... Né? Nunca tive nada que eu pudesse utilizar essa ferramenta aqui. Esses últimos que a gente vai ver nessa aula, que é o Dodge Burn Sponge, eles são ótimos para a gente melhorar a saturação ou tirar a saturação de alguma parte. E aí a gente consegue trabalhar tanto na parte de sombras, na parte de meios tons e na parte dos highlights. Então, às vezes, tem partes da nossa imagem que ficaram muito saturadas, alguma cor, por exemplo, que saturou demais, ou alguma coisa que ficou meio pálida, alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue, com essas ferramentas, trabalhar essa parte. Então, vamos ver como que funciona. O primeiro, que vai ser o Dodge, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai só passando ele. Observa que não são em todas as partes, tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando nas sombras, tá? Shadows. Então, a parte onde tem sombra, o Dodge ele vai clarear. Então, é para isso que o Dodge serve. Para clarear, ele vai clareando as partes onde a gente tem sombra. Então, às vezes tem alguma parte da imagem de vocês que ficou meio escura. O Dodge a gente vai conseguir, no Shadows, né? Onde tiver sombra, clarear essa parte. Se eu for para o mid-tones, então ele vai pegar os meios tons. Então, observa que agora a influência dele é um pouco maior, porque a gente tem muito mais meios tons do que sombras, né? Ó. Então, eu consigo clarear os meios tons da imagem. Essa parte aqui. Então, às vezes, algum canto, alguma coisa que ficou meio escura e vocês querem clarear, sempre a gente vai utilizar o Dodge. E a parte do highlights também. Seriam as partes onde a gente tem a luz mais forte. Né? Então, por exemplo, aqui fora. Observa que aí eu consigo saturar bastante, né, essa parte. Todas as partes onde eu tiver luz mais forte, ó, eu consigo saturar bem, né, essa parte. Ó. Então, é uma questão, lógico, de bom senso sempre. Né? A gente tem as ferramentas, só que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar no uso delas. Então, isso daí seria a parte do Dodge. Deixa eu reverter. O Burn, a gente vai trabalhar a parte de saturação. Então, por exemplo, no Shadows, o que ele faz agora? Ele está escurecendo, né, no caso.
O Dodge, ele clareia. E o Burn, a gente consegue queimar, né, no caso, a imagem. Então, ele acaba escurecendo essas partes. Ó. Então, a parte de sombras, mesma coisa no Midtones, ele vai escurecendo. Às vezes, alguma coisa que ficou muito forte, eu consigo tirar um pouco dessa iluminação. Também tem que tomar um certo cuidado e tal. Ele acaba deixando meio cinza, né? Então, aí tem que fazer um trabalho meio que uniforme na área que vocês estiverem trabalhando para não ficar esquisito. E no Highlights, mesma coisa. Tá meio forte lá fora. Então, eu trabalho um pouquinho para tirar. Então, o Burn vai diminuir, ele vai queimar um pouco essa imagem. E o Dodge, a gente vai clarear, né? A gente vai dar mais força nessas partes onde a gente tem iluminação. E o último seria a parte do Spawn, onde a gente tem Saturate e Desaturate. Então, a gente pode saturar uma cor ou tirar a saturação dela. Então, por exemplo, eu vou saturar. Vou pegar essa cadeira, por exemplo, aqui e vou tirar a saturação dela, né? Desaturate, estou tirando. Então, observa, ó. Por exemplo, na cadeira mesmo a gente já consegue perceber. Estou tirando a saturação dela. Às vezes, algum objeto que vocês tiverem feito e que tiver com uma saturação muito forte, por exemplo, esse pão aqui, eu posso utilizar o Desaturate e eu tiro um pouco, né, da saturação dele. Deixa ele um pouco mais sem essa saturação toda, né? Essa cena não tem muita coisa saturada, mas observa que a gente vai tirando, né, deixando mais suave essa parte. Então, é uma ferramenta também que vai ajudar bastante a fazer alguns ajustes desse tipo. Né? Às vezes, geralmente cores mais fortes, né? Ficou meio saturado, a gente pode trabalhar o puff ali atrás, né, que está esse azul mais clarinho. A gente trabalha e vai tirando a saturação do que for necessário. Né? Muitas vezes a gente não vai nem precisar utilizar, mas em todo caso, a gente consegue trabalhar essa saturação individualmente em cada uma das partes. E a gente tem também a opção de saturar. Então, aí, no caso, a gente vai deixar mais saturada a textura, né? Vou ver isso aqui na cadeira de novo. Olha só. Vou fazer metade dela aqui. Então, observa, né, a saturação dessa parte com relação a essa. Então, eu vou saturando as cores, né? Aí, no caso aqui, vocês clicam, fazem a saturação. Às vezes, parece que já não está fazendo mais nada. Então, solta, né, o mouse e continua. Que aí ele vai saturando. Tem que tomar cuidado para não forçar demais. Estou fazendo aleatório aqui só para mostrar o uso, né, da ferramenta. A gente tem os dois caminhos, né? Ou a gente satura bem a cor. Claro que cores mais fortes que a gente tiver na cena vão saturar muito mais, né? Observa aqui, por exemplo. Nessa parte do sushi, ó, as cores mais fortes que a gente tem é esse laranja e talvez um verde pegue, né? Então, se eu passo aqui, ó, observa que o laranja ele já brilha na hora, né? E as outras cores já vão um pouco mais lentas nessa saturação. Então, às vezes a gente tem que passar várias vezes, se for o caso para saturar, né? Porque nem sempre ele vai pegar tanto, ó, essa parte. Ó. Observa que o laranja aqui, ele já satura bem rápido. O preto já, né, fica um pouquinho mais difícil para fazer essa saturação. Então, essas são ferramentas assim que vão ajudar muito, né, tanto para vocês pegar uma área, né, de todas essas que a gente viu, pegar uma área e fazer cópias dessa área, né, utilizando... Eu costumo utilizar mais o carimbo,
né? Mas por muitas vezes o spot healing aqui ele ajuda bastante também a tirar certas áreas, né? Que a gente não queira. Às vezes pode ser que pegue uma foto que vocês vão utilizar em alguma coisa, né? Um background, por exemplo. Tem uma parte ali que vocês não querem que tenha na foto. E às vezes com o carimbo vai ficar um pouquinho difícil de fazer só com ele. Então vocês podem utilizar o Spot Healing para tentar tirar o máximo que der e depois com o carimbo vocês vão fazendo, né, uma correção mais certinha, né? Copiando melhor as partes. Então, geralmente assim, se vocês forem trabalhar com os dois, vocês vão ter com certeza que trabalhar meio que em conjunto com os dois, né? O Spot Healing para tirar e depois para dar o acabamento final, utilizar o carimbo. E essas ferramentas que a gente viu aqui de blur, né, na parte do blur, do sharpen, e o dodge, o burn e o sponge. Essas daí são ferramentas que vão ajudar muito na hora de fazer correções assim, mais específicas, né? Em uma parte da imagem, onde vocês querem mais saturação, menos saturação. Às vezes vocês querem, né, embaçar um pouquinho o fundo ou a frente da imagem, ou alguma coisa que ficou meio pálida, meio apagada, assim, reforçar essa textura, né? Por muitas vezes sem precisar renderizar de novo, né, por causa de uma parte da imagem, ou um objeto, ou uma textura que não ficou tão bem colocada, né, no caso. Então, é uma coisa assim, que tem que pegar imagens, por exemplo, pegam alguma imagem, pode ser foto mesmo no Google, né, alguma coisa com qualidade, né, não adianta pegar imagens com baixa qualidade, porque a gente nunca consegue ter um bom resultado na pós, né, é bem diferente. Mas pegar fotos com saturação forte, pegar fotos que estão meio apagadas, né, e tentar criar esses diferentes nuances, né, na imagem. Embaçar, dar o sharpen, trabalhar a saturação, tirar a saturação. É uma coisa assim, que não tem outro jeito. A gente tem que conhecer a ferramenta e praticar ela o máximo, né, em imagens diferentes, para a gente ir pegando o jeito e vendo as opções, né, porque como tem bastante coisa, às vezes a gente acaba esquecendo algumas ferramentas que poderiam rapidinho resolver o problema, né. Então, o lance de praticar bastante é essencial para vocês guardarem bem essas ferramentas e não esquecer o que elas fazem, né? Então, assim, basicamente, os comandos básicos, né, que a gente vai visualizar são esses, né, que são os que estão aqui na nossa barra de ferramentas do lado. Isso daí é o básico que vocês têm que saber para já poder selecionar, fazer correçõezinhas assim mais básicas, cortar imagens, né? E por aí vai. A partir da próxima aula a gente vai começar a ver algumas coisas um pouco mais específicas, né? A gente já vai começar a ver a parte de layer, como funciona esse lance de layer, que já é uma coisa já bem importante que a gente vai usar bastante, né? Depois a gente vai começar a ver alguns ajustes mais específicos na imagem, né? Então, bons estudos, pratiquem bastante todos esses comandos básicos, né, que a gente viu na aula 1 e agora na aula 2. Procurem pegar o máximo de imagens com qualidade e tentar fazer seleções, tentar fazer esses ajustes de acordo com o que a gente fez na aula de hoje, tentar tirar partes da imagem, fazer cópias de algumas partes da imagem para o outro lado, tá? Se fizerem, né, bastante, quiser me mandar para dar uma olhadinha, para ver como é que está ficando, para ver, né? É um olho assim bem crítico que vocês mesmos vão ter, né? Não tem como, vocês vão saber se ficou bom ou não. Claro que entra a questão de gosto pessoal, mas tem certas coisas que a gente percebe que realmente não ficou bom, assim como tem coisas que a gente percebe que ficou muito bom. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau.